Então você pretende parar de usar substâncias psicoativas e manter as velhas amizades, frequentar os mesmos lugares e manter os mesmos hábitos. Você já sabe no que isso vai dar, caixão e vela. Inevitavelmente, na recuperação, vivenciamos mudanças em diversas camadas. Até aqui você já inseriu na sua vida atividades terapêuticas que irão te tirar um pouco do ócio, já trouxe para perto pessoas queridas que vão querer te ver bem. Chegou a hora de rever seu tempo de uso, agora que você está preparado para isso. Sendo assim, iremos determinar o que devemos evitar. Iniciamos nossa quarta atividade. Guilherme Coelho está dentro da sua mente. Nós já estamos fortalecidos com ferramentas de prevenção e com duas ferramentas de resistência, além de possuirmos uma poderosa rede de apoio. Se você ainda não assistiu às 3 primeiras aulas, aqui vai um alerta sobre a preparação que você precisa ter para esse momento. Clica no card e assista a mentoria desde o início, já que nesse episódio a lembrança dos momentos de uso estarão presentes. Não é possível saber o que precisamos evitar sem lembrarmos do uso. Nessa aula vamos ativamente e conscientemente lembrar do nosso uso para listar tudo aquilo que sabemos que não devemos entrar em contato. Logo, se você ainda não possui ferramentas para passar por esses momentos de lembrança, não faça a atividade. Lembre-se que sozinho não conseguimos. Não é à toa que a primeira aula é sobre terapias. E se você não estiver sendo acompanhado ou não tiver ninguém para pedir ajuda em momentos de crise, você não deve prosseguir com essa atividade. Essa mentoria tem uma ordem por algum motivo. Nessa aula entenderemos quais são nossos hábitos de uso, quais são as pessoas que devemos evitar, quais são os locais que não podemos mais estar presentes. Prosseguindo, assim como as anteriores, essa aula traz um exercício para você realizar no final. No final desse vídeo você terá uma lista de pessoas que não deve aproximar-se, lugares que não deve visitar e hábitos que não deverá repetir. Pessoas! Afinal de contas, quais são as pessoas que devemos evitar? Bom, talvez seja bem óbvio que devemos evitar aquelas amizades de uso, as pessoas que usavam conosco. Entretanto, alguns de nós lembraram de amigos que temos que usavam conosco, mas são pessoas que de fato temos laços de ternura e afeto. Pessoas que não adquiriram a doença, que usam esporadicamente, mas que eventualmente usávamos com elas. No primeiro momento, nos primeiros meses ou semanas, a sugestão é evitar qualquer um que usava conosco. Após um tempo, chegaremos ao momento de refletir a respeito se aquele certo sujeito servia-nos apenas como companheiro de uso. Esse indivíduo certamente não irá mais fazer parte do seu rol de contatos, nem agora e nem depois, quiçá e, preferivelmente, nunca. Perceberemos, inclusive, que algumas pessoas que achávamos serem verdadeiros amigos eram apenas amigos de copo, de biqueira ou de drogas. Mesmo acreditando que iremos continuar a vê-los e tentando nos aproximar deles, mesmo que eles se prontifiquem a não usar conosco, notaremos que o núcleo da relação era a droga, que a relação deixa de fazer sentido sem a substância. Tome cuidado com essas relações, já que, mesmo estando com essas pessoas, sem uso de drogas, você irá despertar memórias de uso, até porque o contato não se completa por si só. Algo parece estar faltando, tenha cuidado. Afinal de contas, você não vai querer mais voltar para aquele ciclo sombrio de dor e sofrimento. Já discutimos um pouco sobre as pessoas que usavam conosco. E agora, existe mais alguém que devemos evitar? Certamente! A dependência química, além de seu aspecto físico e comportamental, possui também o sentimental. Estar próximo de pessoas que nos despertam sentimentos intensos não devem ser acessadas, pelo menos no primeiro momento. Apenas você, com a ajuda de sua referência terapêutica, será capaz de determinar se algum indivíduo é perigoso para você. Imagina aquele ex-namorado ou aquele ficante que você tinha, que te gerava sentimentos de posse ou de ciúmes. Esses sentimentos se tornarão gatilhos internos que poderão te levar a um lapso e uma possível recaída. Muitos terapeutas e salas de anônimos sugerem 1 ano sem relacionamento afetivo, devido exatamente à possibilidade da geração de emoções intensas, aquelas que não estamos preparados para lidar, pelo menos durante um certo momento. Você irá decidir se vai correr o risco de se aventurar num relacionamento no início da sua recuperação. Reflita a respeito. Até mesmo alguns familiares que não usavam conosco, mas por gerarem grande e intenso sentimento, um pai ausente, por exemplo, ou uma mãe facilitadora, podem se tornar agentes de risco. Generalizando, podemos concluir que, no primeiro momento, evitaremos todos aqueles que usavam conosco e todos que despertam sentimentos intensos, até ter certeza se você quer estar perto daquela pessoa ou até se preparar para tal. Lugares! Assim como com as pessoas, alguns lugares são óbvios e devem ser evitados. Locais onde o uso de drogas e bebidas são feitos de maneira livre e frequente devem ser evitados, a não ser que exista um motivo muito plausível para estar lá. Locais onde você usava com frequência, mesmo não sendo um local de uso ativo por outras pessoas, deverá se tornar um evite. A memória visual, auditiva, olfativa, enfim, todas as memórias sensoriais podem ser ativadas ao adentrar num local de uso seu. E também apenas ao ver pessoas utilizando a substância poderá se tornar um gatilho que te levará àquilo que sabemos que não queremos mais.
para as nossas vidas. Mas, Guilherme, isso significa que eu nunca mais vou poder ir a um churrasco de família ou um casamento? Eu não sei, talvez, mas sinceramente acredito que não. O que temos visto entre alguns indivíduos com anos de sobriedade é que, após passado um tempo, se tornam capazes de frequentar qualquer lugar, até porque muitos levam consigo para locais perigosos colegas e companheiros há mais tempo de sobriedade. Alguns serão acompanhados por acompanhante terapêutico, e outros percebem que simplesmente não sentem mais prazer de estar no local onde a droga é utilizada com frequência. E sobre aquele usuário que gosta de ver a gente usando, por falta de senso de moral, ou então por ainda não ter percebido o sofrimento que a gente passou, e fica chamando a gente intensamente para usar drogas? Nós negamos e negamos, não precisamos explicar com detalhes o motivo. Às vezes, dizer que somos alérgicos às drogas já é suficiente, e mesmo não sendo cientificamente verídico, não se torna uma mentira. Alguns ficam meses ou anos sem caminhar pelos corredores de bebidas alcoólicas, ou até mesmo preferem caminhar 10 minutos a mais para não passar em frente à lojinha ou ao bar. Muitos frequentam um aniversário e ao perceber que a bebedeira entrará à noite adentro, simplesmente vão embora. Alguns ficam anos sem participar de shows, eventos ou partidas de futebol para perceber, na verdade, que não gostavam do evento em si, e sim da substância que usavam enquanto chegavam lá. Já outros, após um tempo de sobriedade com cautela, voltam a participar de tais eventos e conseguem curtir sem nenhuma substância. Você será o dono das escolhas, não é mais a droga que escolhe por você. O que fazer ou com quem estar? Você irá decidir, afinal de contas, você está fomentando seu autoconhecimento e agora sabe o que realmente gosta ou não. Não tem mais necessidade de frequentar ambientes com segundas intenções, não quer mais agradar intensamente o próximo, quer viver a vida há tanto tempo negligenciada. Mais uma vez, generalizando, em primeiro momento, evite locais de seu uso e locais que possuem a substância. Hábitos! Então, quais serão os hábitos da ativa? Quais hábitos devemos evitar? Mais uma vez, esse quesito é extremamente individual e pessoal. Afinal de contas, nós possuímos diferentes rotinas e rituais, tanto para o uso como para as atividades diárias. Nesse item, precisamos ser bem cautelosos e minuciosos. Por exemplo, se você era um indivíduo que acordava pela manhã, fumava um cigarro e já ia comprar bebida alcoólica antes de tomar o café da manhã, talvez seja necessário se alimentar antes de fumar um cigarro, por exemplo. Você já percebeu que são atitudes pequenas que muitas vezes farão a diferença? Nós somos seres de hábitos, nosso cérebro trabalha melhor com rotina. É comum que façamos isso com o uso de drogas também, que tenhamos rotinas de uso, como local, horário e rituais de uso. Outro exemplo, um sujeito que permanecia o dia inteiro sem usar drogas, acordava, fazia suas necessidades, tomava seu café e trabalhava normalmente o dia inteiro sem usar, mas quando saía do trabalho, pegava o carro e ia diretamente para a biqueira. Nesse caso, talvez podemos pensar em pegar um Uber, ir a pé até o trabalho e, consequentemente, de volta para casa, ou então pegar um ônibus. Muitos hábitos iremos evitar constantemente durante a nossa sobriedade. Alguns certamente poderão ser inseridos novamente à rotina em algum momento, assim como notamos com locais e as pessoas. Mudar o meio de transporte, mudar a ordem dos nossos afazeres de maneira geral, podem parecer insignificantes, mas na verdade serão relevantes para a sua sobriedade. Podemos notar que existem alguns hábitos mais presentes em todos os dependentes químicos, como o hábito de mentir e manipular. Muitas vezes cegos pelo uso, fazemos qualquer coisa que tenhamos ao nosso alcance para poder chegar à próxima dose. Tais hábitos deverão ser removidos e novos hábitos aprendidos no lugar. O hábito de isolamento é extremamente comum também. Aprendemos a não ficar mais sozinhos. Claro que em algum momento precisaremos do nosso espaço, mas evitamos o isolamento. Muitos negligenciaram a higiene pessoal. Sendo assim, retomamos nossas atividades de autoestima, como tomar um banho, cortar as unhas, o cabelo, vestir boas roupas e passar um perfume, por que não? Mais uma vez, vou reiterar, não subestime pequenas mudanças, são elas que farão a diferença e são elas que nos levarão a mudanças mais significativas em nossa rotina. Podemos começar arrumando a cama ou mantendo nossa agenda organizada. Tentamos também ir com calma e não agregar tarefas demais. Descansamos com mais frequência, buscamos dormir bem e nos alimentar bem. Atividade! Chegou a hora de colocar em prática o que aprendemos aqui neste episódio. Nesta atividade teremos 2 páginas para completar. Baixe o link na descrição e imprima ou então copie as questões em um caderno, numa folha sulfite. Note o que diz a primeira questão. Vamos ler juntos. Descreva uma rotina típica de uso, deixando claros os locais por onde passava, onde você faz o uso e também quais momentos do dia. Deixe especificado também as companhias que você possuía no decorrer do uso. Os hábitos, a rotina, também serão destrinchados na questão número 1. Neste momento, não vamos listar o que devemos evitar, vamos apenas nos lembrar de como era nosso uso, com quem ficávamos, onde íamos e o que fazíamos. Seja minucioso para podermos ser criteriosos na próxima questão, que diz:
Liste seus evites, descrevendo o motivo de evitá-los. Na segunda questão, vamos deixar claro o motivo de deixarmos cada situação para trás, de evitar cada situação. Muitas vezes pode parecer óbvio o motivo e você vai achar irrelevante colocar no papel. Não deixe isso te impedir de escrever. Quando escrevemos ou falamos, linearizamos nosso pensamento para que faça sentido. Muitas situações e problemas, apenas de falar ou escrever a respeito deles já é o suficiente para determinar alguma solução. Então escreva, deixe claro para você, para seu cérebro, o que está evitando tal pessoa, lugar ou hábito. Após o término da atividade, podemos nos deparar com uma lista extensa e um vazio enorme surge, o medo do ócio surge, já que para muitos, a maioria das nossas atividades costumavam ser direcionadas para o uso, ou para a aquisição de substâncias, ou então se recuperando do uso. Sendo assim, partiremos para a nossa próxima atividade, atividade 5, onde poderemos inserir novos hábitos sadios para a recuperação. Considerações finais! Você aprendeu que os evites são, na maioria das vezes, pessoais e individuais, em alguns casos mais generalistas. Logo, você será o responsável por determinar aquilo que deverá evitar baseado na atividade que acabamos de fazer. Evitar algo é muito mais do que simplesmente deixar de fazer alguma coisa. Quando você deixa algo de lado, outro hábito ou atividade é inserida no lugar. Tomamos cuidado para não inserir outras atividades nocivas para nós. Nossa próxima atividade busca exatamente cumprir o objetivo de vedar o vazio com novas atividades. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Compartilhe o vídeo para que outras pessoas possam também fazer a lista de evites. Curta se você gostou. Não esquece de seguir o canal, ativar o sininho para fazer as próximas atividades. Agora, Guilherme Coelho está saindo da sua mente e até a próxima.